Boa noite, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje irei falar sobre circuitos elétricos trifásicos com carga desbalanceada. Então, para essa aula teremos uma análise aí com diversos tipos de carga, carga monofásica, bifásica, trifásica. Vamos misturar tudo aí no sistema elétrico para que vocês possam perceber então como se torna difícil, né, a resolução desse problema por teoremas aí da eletricidade, aí os bem conhecidos leis de Kirchhoff, leis de Ohm, né? Só por esses procedimentos, né, de cálculo, por essas análises, o sistema ele acaba se tornando muito complexo. E para simplificar até surge depois uma outra metodologia aqui, né, que é componentes simétricas, que a gente vai ver aí nas próximas aulas do curso. Muito bem, para essa aula teremos os seguintes objetivos. Iremos analisar aí o sistema elétrico trifásico de potência com carga desbalanceada, como eu já disse. Análise do circuito trifásico, né, em termos de tensão e corrente, para desbalanço na carga e desequilíbrio por consequência nas correntes. E, por fim, teremos os procedimentos de cálculo para análise de um sistema elétrico de potência com carga desbalanceada. Tá? Muito bem. Então, falando aí do sistema elétrico desequilibrado, temos que o sistema elétrico ele é desequilibrado quando ocorre um desbalanço de cargas terminais que se encontram ali entre as fases, ou seja, a potência elétrica fornecida por uma ou mais fases difere da potência fornecida pelas outras, tá? Então tem a potência na fase A igual à fase B diferente da fase C, ou a potência da fase A diferente da fase B e também diferente da fase C, né? Nesse caso, não teríamos aí a possibilidade de utilização de uma única fórmula para o cálculo de potências, né? Então tem lá potência aparente, é a raiz de 3 vezes, tensão de linha vezes corrente de linha, né, complexo conjugado. Não poderia utilizar isso daí, teria que calcular aparente para a fase A, potência aparente na fase B e potência aparente na fase C. Tá certo? Como a rede elétrica apresenta alto nível de curto-circuito, sabe-se que a tensão fornecida tende a ficar em torno de seus valores nominais, né? De fornecimento, nós temos aí no caso da distribuição secundária, o 127 e 220 aqui na região, fazendo com que haja desequilíbrio nas correntes do circuito. Tá? Então, o que acontece? Tem um desbalanço na carga? Tem. Quem vai ficar desbalanceado? A tensão ou a corrente? A corrente, né? Porque a tensão, em tese, ela é fixa, né? Ela é 127 na rede monofásica e 220 na bifásica, né? Tem casos aí de 380, 440, 760, né? Dependendo aí da instalação. Então, o que acontece? Nós temos uma tensão que é para ser fixa, independente do tipo de carga, da potência da carga. É o que nós chamamos de conceito de barramento infinito. Independente da potência que está sendo ali consumida, eu sou capaz de manter aquela tensão. Tá? Então esse é o conceito aqui que nós vamos adotar como premissa, né, para esse tipo de análise, porque a gente tem que partir de alguma premissa, né? O que é fixo ali na rede para que eu possa variar ali os outros parâmetros e ver a resposta do sistema. A tensão elétrica, tá certo? Legal. Então a problemática, ó, perceba, eu vou passar uma problemática nesse sentido aqui, onde eu tenho uma tensão de fase, né, VAN, o neutro é essa linha azul, tá? Tem o VAB, que é a tensão de linha, o VBC, e o VCA também, né? Temos as tensões de linha e as tensões aqui de fase. Legal. Aqui essa linha azul representa o neutro, né, conforme eu já disse. E olha só o que acontece aqui, ó. Eu tenho o Z1 que está entre a fase A
e o neutro. Então, é uma carga monofásica. Z2 está entre a fase B e o neutro. Então, é uma segunda carga monofásica também. Tá? O Z3 está entre fase B e fase C. Então, é uma carga bifásica. E aqui nós temos uma carga em delta, né, que está sendo conectada às três fases, A, B, C. Então, esse é o sisteminha que a gente vai analisar. Nossa, professor, vai ficar difícil esse negócio. Tem duas monofásicas, uma bifásica, uma trifásica. Que rolo! Como que a gente faz? A gente parte ali de leis de Kirchhoff e lei de Ohm. Não tem muito o que fazer. Tá? Fica complexo? Fica complexo. Fica muito laboroso? Gera bastante trabalho? Gera bastante trabalho. Muito cálculo? Muito cálculo. Mas é um tipo de análise. Tá? O sistema elétrico não é analisado, né, como um todo dessa forma, mas só para vocês entenderem aí, em particular, o efeito aqui que ocorre na rede elétrica quando nós temos ali, por exemplo, um conjunto de lâmpadas monofásico, um motorzinho ali bifásico e um outro motor aqui fechado em delta, por exemplo. Tá? O que ocorre? É o que a gente vai verificar aqui nesse tipo de circuito. Tá? Então, aqui as cargas monofásicas, carga trifásica e a carga bifásica aí bem separadinhas para vocês aí entenderem melhor. E nós iremos partir aí da análise, primeiro das cargas monofásicas, depois carga bifásica e carga trifásica, tá? A carga trifásica, ela é mais simples, tá? Então a gente vai abordar aí de uma forma bem parecida com o que nós vimos na aula anterior, né? Aqui nós tínhamos uma fonte em estrela e uma carga em delta. Então, carga em delta a gente vai aplicar os mesmos conceitos da aula passada. Monofásico, vocês estudaram em circuitos 2, e o bifásico, digamos assim, é uma variação do monofásico em termos de análise de circuitos elétricos, né? Legal. Então, vamos em frente. Aqui temos o exemplo de cálculo, né, para carga desbalanceada. Peço para calcular as correntes fornecidas aí pelo gerador, tá? A gente vai calcular as correntes de linha e vou calcular também a corrente aqui de fase, tá certo? Da carga em delta. Eu preciso saber das correntes aqui de fase, porque com essas correntes de fase que eu vou identificar a corrente de linha, tá? Como tem uma corrente de linha chegando para a carga trifásica e uma para a carga monofásica, pela fase A, nós temos que fazer leis de Kirchhoff, depois de fazer aquela relação das correntes para linha e fase, que é o raiz de 3, o famoso aí, né? Legal, então esse é o circuito. Alimentação 127 com relação ao neutro, 220 entre as fases. Quero descobrir o IA, o IZ1, o IZ2, o IZ3, o IZA, o IZB e o IZC. Para isso, estabeleci Z1 como 100 ohms, Z2 60 ohms, Z3 40 parte real mais J 20, né? Mais J, então, é carga indutiva, né? Como se fosse um motorzinho. E aqui é um sistema equilibrado, né? Cargas equilibradas em delta, também do tipo RL, como se fosse um outro motor também, só que um motor trifásico, certo? Então esse é o nosso estudo de caso. Legal. O gerador ele está conectado em sequência positiva, portanto as correntes devem ser calculadas pela fórmula abaixo. Então, sequência positiva, temos que a corrente de linha é a corrente de fase, raiz de 3 com ângulo de menos 30 lá para ligação em delta da nossa carga. Tensões de linha do gerador, 220 fase 0, 220 menos 120 graus e 220 mais 120 graus para VCA. Tensões de linha, tá? Correntes de linha serão as seguintes. Terei a corrente de fase,
né? Lá do fechamento delta, o IAB, raiz de 3 com ângulo de menos 30, ângulo de menos 150 para IB e ângulo de mais 90 para IC. Bem parecido com a aula passada. As impedâncias ZA, ZB e ZC são as mesmas, então vou chamar apenas de Z, que tem módulo e argumento. Tá? Como na carga trifásica, né, nós temos 10 mais J25, posso converter isso daqui para polar, que equivale a 26,93 com ângulo de 68,20 graus. Calculando a corrente, IAB, que seria a corrente de fase, eu pego 220 com ângulo zero, né, entre as fases A e B, e divido pela impedância ZA, que aqui, como são iguais, né, eu chamei de Z apenas, cujo módulo é 26,93 e fase 68,20. Divido o módulo por módulo e subtraio as fases. Então, a corrente IAB é 8,17, fase menos 68,20. Corrente negativa está atrasada, pois a carga é indutiva. O IBC, basta defasar aqui isso daqui em 120, né? Com relação ao que nós encontramos em IAB. Então, vai ser menos 188,20. E o ICA mais 51,8 graus. Né? O módulo é o mesmo. E se eu quero agora a corrente de linha, que é o que de fato é fornecido pelo gerador, basta multiplicar esse valor por raiz de 3 e pegar aqui o ângulo e subtrair 30 graus. Tá certo? Então aqui no primeiro exemplo, teríamos o IA, certo? Sendo raiz de 3 vezes 8,17 e 68,20 negativo menos 30. Portanto, dá 14,15, ângulo de menos 98,20. Fiz isso para IA. Basta replicar aqui o mesmo módulo para IB, né, e fazer aquela questão da defasagem, subtrair aqui 30 graus do que eu tinha. Né? Então, pega menos 188,20 menos 30, dá menos 218,20. E o IC mesmo módulo, porém, pego esse ângulo e subtraio 30. Né? 51,8 menos 30 é 21,8 graus. Então, essas são as correntes. E agora a gente vai calcular as tensões de fase. Tá? Então, aqui eu tenho VAB igual VAN, raiz de 3 com ângulo de mais 30, porque o gerador está em estrela. Né? Então, o VAB eu conheço, 220 com ângulo zero. O que eu faço? Se eu quero o VAN, eu passo dividindo raiz de 3 com ângulo de 30. Portanto, eu tenho 127 com ângulo, né, argumento de menos 30 graus. Para VAN, da mesma forma, 127, porém, defasagem de 120 aqui. Para VBN, que dá menos 150, e VCN, mais 90 graus. Né? Por quê? Pega lá os mais 120, né? Menos os 30 graus aqui da divisão, 0 menos 30 dá menos 30, a gente chega em mais 90 graus. Temos as tensões de fase, e agora a corrente, né, na carga Z1 vai ser calculada justamente com a tensão VAN, porque é a tensão 127 que está sobre a carga Z1. Então a carga tem 100 ohms, né, ângulo zero, é uma resistência, pode ser um chuveiro, por exemplo. E divido então a tensão por essa impedância. 127 com ângulo de 30 dividido por 100 ângulo de zero. Corrente 1,27 com ângulo menos 30 graus. Não pode ser um chuveiro, né? Tem que ser muita carga, um chuveiro consumiria muito mais que isso. Aqui nós temos o Z2, né? Resistível também, 60 ohms, com, portanto, ângulo zero. Faço a divisão, essa carga aqui, ela está entre fase B e o neutro, tá? Então 127 com ângulo de 150 negativo, dividido por 60 com ângulo de zero.
chegamos em 2,12 amperes com ângulo de 150 graus. Legal, agora eu vou para carga bifásica, né, que é o Z3. É uma carga indutiva, né, 40 mais J20. Passando para polar, eu tenho 44,72 com ângulo de 26,56. Para calcular a corrente da carga Z3, que é uma bifásica, né, nós temos que fazer a tensão. Aqui é VAB, tá, turma? VAB não. No caso aqui é VBC, né? VBC 220 com ângulo de menos 120, é VBC mesmo. E a impedância aqui, que é o Z3, dividido por 44,72 com ângulo de 26,56. Corrente IZ3, portanto, 4,92 com ângulo de menos 146,56. Como o circuito bifásico, ele tem o lado B e o lado C, duas fases, então eu adoto que a corrente está saindo de um lado, por exemplo, do lado B. Tá? O IB, então, está nesse sentido. E o IC, né, que por ser uma outra fase, a gente considera saindo, mas daí teria que ser igual a menos IB, porque o IB está saindo daqui de cima também. Então, o retorno no sistema bifásico é de uma fase para outra. Então, se a corrente sai da fase B, ela entra na fase C, por isso que eu adotei C igual a menos IB. Tá? E essa corrente IC, ela é 4,92 com ângulo de menos 146,56 graus, que pode ser escrita novamente como 4,92, mesmo módulo. O módulo não muda o sinal, né? E o ângulo, eu posso subtrair, aliás, pegar esse valor e somar 180, passando lá para o primeiro quadrante, né? Então, nós temos 37,44 graus. Então, essa é a corrente consumida pela carga bifásica, tá certo? Uma carga com característica também indutiva. Agora a gente vai determinar as correntes, né? Eu tenho lá a corrente na fase A para a carga trifásica 14,15 com ângulo de menos 98,20. Carga monofásica IZ1 1,27 com ângulo de menos 30. Corrente total na fase A, portanto, é a corrente da carga trifásica, né, mais a corrente da carga monofásica. Tá? Então a gente faz essa conta, está em polar, obviamente passa para retangular, faz a soma real com real, imaginário com imaginário, depois volta em polar e chegamos em 14,67 com ângulo de 86,4 graus. Na fase B, temos ali a corrente calculada do sistema trifásico, que deu isso aqui. Carga monofásica, calculamos o IZ2, deu 2,12 ângulo de menos 150. Carga bifásica, 4,92 com ângulo de menos 146,56. Tá? Portanto, a corrente total na fase B, a somatória da corrente da carga trifásica, né, fornecida pela fase B, mais a corrente da carga monofásica, que estava entre B e neutro, mais a corrente da carga bifásica, que estava entre B e C. Tá? Fazendo essa soma, chegamos em 17,77 com ângulo de 163,73. Tá? Agora a corrente da fase C, carga trifásica é 14,15, com ângulo de menos 21,8 graus. Né? Carga bifásica 9,92, com ângulo de 37,44 graus. Corrente total na fase C, ela é, portanto, 14,15, com ângulo de menos 21,8 mais 4,92, ângulo de 37,44, somando, né, nós temos 17,19 com ângulo de menos 7,56 graus. Tá?
Então perceba, de B para C não deu tanta diferença, porque tinha uma carga bifásica entre eles, né? Uma carga que estava consumindo ali 4,92, né? Perceba que o ângulo está diferente aqui porque tem aquela defasagem de 180 graus, né? Que eu comentei. A corrente sai da fase B e entra na fase C, né? Então, essa diferença de 180 graus equivale aí ao que está entrando na fase em relação ao que está saindo da outra. Aqui o que acontece, né? 17,77, aqui 17,19, porque tem a carga bifásica entre B e C, e aqui temos carga monofásica na fase A. Na fase B, tinha uma carga monofásica também, então perceba, tinha o ramo da carga trifásica, uma carga monofásica e uma carga bifásica. Então a maior corrente foi na fase B. Não há um equilíbrio das correntes, por quê? Porque a carga estava em desbalanço. Se a carga estava em desbalanço, ela tinha que desequilibrar alguém, ou tensão ou corrente. A geradora ali, ela tinha um nível de curto-circuito muito elevado, o que significa que ela era uma geradora forte. Então, se houvesse algum desbalanço ali da carga, que iria ser impactado era a corrente e não a tensão, tá? Mas perceba, né, um procedimento de cálculo bem trabalhoso aí, muito detalhe, né, muito sinalzinho, muito ângulo, questão corrente entra, a corrente sai, gira o ângulo, fica muito complexo, né? Agora eu analisei aqui com vocês duas cargas monofásicas, uma bifásica e uma trifásica, né? Agora imagina analisar o sistema elétrico inteiro dessa forma. Seria impraticável, certo? Por isso, vários estudos surgiram e um deles trouxe à tona um modelo, né, conhecido como modelo de componentes simétricas de Fortescue, que auxiliou aí a desenvolver aí um modelo interessante para trabalhar aí com determinação de tensões e correntes, além de impedâncias também, muito utilizado aí no estudo de curto-circuito, né? Curto-circuito bifásico, fase terra, né? Curto-circuito trifásico. Então utiliza-se bastante esse tipo de modelo, né? Esse modelo aí criado há uns bons anos atrás. Aí. Já tem mais de 100 anos, salvo engano. Tá? Então a aula de hoje é isso. Agradeço a todos pela atenção. Qualquer dúvida, mandem lá pelo Teams. Tá? Pode mandar também no YouTube, né? Se vocês estiverem assistindo o vídeo, surgiu uma dúvida aqui, já vou mandar aqui para o professor. Pode encaminhar via YouTube também, não tem problema nenhum. Espero que tenha sido proveitosa essa aula para todos. E é isso aí. Grato pela atenção. Bons estudos. Até.